Oi, gente. Esse vídeo é parte de uma série de vídeos respondendo perguntas que perguntam frequentemente para o nosso sistema. A série foi pensada para ser um vídeo só, mas como as respostas ficaram longas, a gente dividiu em alguns vídeos. É bom se atentar para o fato de que a gente está respondendo perguntas sobre o nosso sistema, que fazem para o nosso sistema. E tem algumas coisas científicas, mas majoritariamente é a nossa experiência. Então, se você quer saber a experiência de outros sistemas, você vai ter que perguntar para outros sistemas. Tem informação científica nos vídeos, mas é importante entender que é a informação científica que a gente tem agora, no momento em que o vídeo está sendo postado. Então, se você vê o vídeo algum tempo depois, pode ser que alguma informação esteja defasada e você vai ter que fazer a sua própria pesquisa para descobrir, mas, no geral, as informações científicas que estão aqui estão corretas, mas lembre-se de que a gente está falando sobre a nossa experiência e não vai ser uma coisa universal para todos os sistemas. É isso, se divirtam com o vídeo. Oi, gente, é a Mia e eu vou responder a pergunta sobre se tem identidade de criança aqui. E sim, tem. Eu tenho 20 anos e eu sou a identidade que cuida das crianças. E bem resumidamente, existe um lugar mental, um espaço mental na nossa cabeça, ele se chama Headspace. E não é uma coisa que só pessoas com TDI têm, qualquer pessoa pode criar um espaço mental para refúgio, coisas do tipo. Só que no caso de quem tem TDI, esse espaço mental ele serve para uma identidade visualizar a outra, para poder uma identidade conviver com a outra, se comunicar com a outra. E o nosso espaço mental, nosso mundo interno, é uma cidade. Então tem várias coisinhas lá, tem um parque, shopping, a casa onde a gente mora. Na verdade, existem várias casas, porque existem várias identidades. São casas em que tem várias identidades morando, mas mesmo assim são várias casas, porque tem muita identidade aqui. E eu sou encarregada de cuidar das crianças internas, não de todas elas, de um grupo de crianças específico, que atualmente na verdade é uma dupla, porque houveram fusões no sistema. Então atualmente eu cuido de duas. E basicamente a minha forma de cuidar é como eu cuidaria de uma criança externa, que é dando amor, carinho, ensinando, jogando joguinhos, colorindo, ouvindo músicas infantis e coisas do tipo, mas também entendendo que mesmo elas sendo crianças dentro do espaço mental, elas são identidades de um cérebro adulto, então elas têm conhecimentos que crianças da idade delas não teriam. Por exemplo, a gente é graduado em biologia, então elas têm bastante conhecimento em biologia, têm bastante conhecimento sobre a vida, até porque algumas dessas crianças estão aqui desde quando a gente era criança, então elas viveram por muito tempo já, elas têm muito conhecimento, então não dá para tratar elas 100% como se fosse uma criança, mas a gente faz o possível para que, pelo menos dentro do espaço mental, elas tenham uma infância mais próxima do ideal. No geral, bem resumidamente, a idade de cada identidade pode ter vários motivos. Eu vou falar alguns que se aplicam a gente, mas com certeza existem outros motivos. Alguns alters aqui têm a idade em que algum trauma aconteceu. Então, por exemplo, crianças que têm, sei lá, 7 anos porque algum trauma aconteceu quando a gente tinha 7 anos, ou adolescentes que têm 15 anos porque algum trauma aconteceu quando a gente tinha 15 anos e eles são a identidade que carregam a memória daquele trauma, então é meio como se eles estivessem presos na idade em que o trauma aconteceu. E esses alters podem crescer ou não, esses alters podem envelhecer ou não, com terapia e fusões, coisas do tipo. E tem alters, principalmente alters mais velhos, que têm a idade que eles têm, porque é o que o cérebro acha que uma pessoa daquela idade seria. Então, por exemplo, tem alters aqui que são mais sérios e responsáveis e conseguem lidar mais com várias coisas, que tem uma idade, sei lá, de 30 anos, porque na visão do nosso cérebro e do sistema como um todo, uma pessoa de 30 anos teria mais certeza das coisas que está fazendo na vida. Então, aí essa identidade acaba tendo essa idade por causa disso. Por exemplo, eu tenho 20 anos, eu não tenho nenhuma memória de trauma, apesar de eu saber dos traumas que aconteceram. Eu não consigo lembrar de nenhuma memória de trauma, porque eu não guardo nenhuma memória ruim. E eu tenho 20 anos. Eu fui criada quando a gente era adolescente e estava tendo bastante responsabilidade e a gente precisava
ter responsabilidade, sabe? A gente precisava ser mais responsável e continuar fazendo as coisas. Eu acho que dá pra perceber que eu sou bem alegre e tudo mais, porque eu fui criada porque a gente precisava dançar, basicamente, e dar conta das responsabilidades que vinha com a dança, com o grupo de dança e com o fato de que a gente estava fazendo as coreografias e tudo mais. Então, para poder lidar com isso, que era uma coisa estressante, que a Isabela não conseguia lidar sozinha e que os outros que já estavam aqui não conseguiam lidar também, eu fui criada. Na época, eu tinha uma idade mais velha do que a idade do corpo, porque, se eu não me engano, o corpo tinha 16 anos e eu já vim com 20. Basicamente porque a ideia do nosso cérebro era que uma pessoa de 20 anos teria uma capacidade maior de lidar com essas responsabilidades específicas. Então eu vim com 20 anos, eu vim sendo mais velha que o corpo, hoje em dia eu sou mais nova, eu continuei com essa idade porque mesmo tendo bastante responsabilidade, eu ainda sou uma pessoa que tem muita animação e energia e gosta de coisas muito coloridas, como dá pra perceber. Eu não sei se dá pra perceber, na verdade. Acho que sim. Que gosta de muito glitter e que eu amo estar perto de crianças e coisas do tipo, que são coisas que são mais associadas a jovens adultos. Então, muito provavelmente eu vou continuar com essa idade por causa disso, mas novamente essa é a nossa experiência e ela não vai caber na vida de todos os sistemas, mas são experiências que você pode encontrar em outras pessoas com TDI. E uma outra coisa é que também existem identidades que têm o sexo e gênero diferente do corpo. Eu sou uma mulher, então isso não se aplica a mim, mas por exemplo, tem o Joe, tem o Shadow, tem a Aurora, que é gênero fluido. Então tem vários gêneros e sexos aqui dentro do sistema, e isso também acontece por causa de trauma. Então, por exemplo, achar que, se eu fosse um homem eu não estaria sofrendo esse tipo de trauma. Ou se eu fosse um homem, eu saberia me proteger melhor desse tipo de trauma. Se eu não tivesse gênero, eu saberia lidar melhor com tal coisa. E coisas do tipo. Mas não só isso, mas também por questões de crença própria do sistema. Então, por exemplo, se o sistema foi ensinado desde sempre, acredita que homens são mais fortes ou que existem certos tipos de coisa que só homens fazem, então pode criar uma identidade que se identifica como homem. Assim como isso também serve para identidades que não são humanas. Então, por exemplo, se um sistema ouve desde muito criança que tudo que vem de ruim vem do diabo e o sistema faz algo que considera ruim ou é acusado de ter feito algo que considera ruim, isso pode criar uma identidade que se identifica como o diabo, que se identifica como um demônio ou que se identifica como alguma coisa espiritual nesse sentido. Mas é sempre bom lembrar que não é porque a identidade se identifica como um demônio, um anjo, uma deidade ou coisa do tipo, que ela deve ser tratada como se fosse, porque TDI não é espiritual e não tem nada de espiritual nisso. É só a forma como a mente interpreta o que está acontecendo ao redor. Da mesma forma com que, por exemplo, pessoas que são agredidas ou que passam por extrema negligência e coisas do tipo podem sentir que esse tipo de tratamento é um tratamento que pessoas dariam para um cachorro ou para um animal, ou ela pode ver algum animal passando por isso e se relacionar com o que está acontecendo com ela. E por causa disso, o cérebro entender que está sendo tratado como animal ou está sendo desumanizado, isso fazer com que seja necessário a criação de uma identidade que seja um animal ou que seja qualquer coisa não humana. Porque, no geral, a criação de qualquer identidade é a forma como o cérebro estava processando alguma coisa, ou como o cérebro entendeu algo, como o cérebro entendeu que precisava de algo, ou que estava sendo tratado dessa forma. Enfim, é toda interpretação do cérebro e é tudo uma tentativa do cérebro de deixar o corpo seguro, de fazer com que o corpo e o cérebro continuem sobrevivendo. Então, sim, existem crianças, existem adultos, adolescentes, existem alters mais velhos. Aqui não tem nenhum idoso, mas tem sistemas que tem idosos. Existem alters que são humanos, alters que são seres, alters que são animais, e inclusive alters que podem ser objetos. Por exemplo, um alter
que é baseado numa boneca ou num ursinho ou alguma coisa que trazia muito conforto para criança e coisas do tipo. E é isso, eu espero que tenha respondido essa dúvida. Tchau. Oi, gente, é a Lola. E eu vim hoje responder a pergunta sobre amnésia em sistemas. E é bom deixar bem claro desde o início que eu vou estar falando sobre amnésia em sistemas com TDI. O propósito do TDI é justamente fazer com que pelo menos uma das identidades não lembre dos traumas que passou, para que a pessoa continue funcional sem ficar tendo flashbacks e sem ficar tendo crises por causa das coisas que ela passou. O que significa que as identidades têm amnésia entre uma e outra. Esse nível de amnésia pode variar, e esse nível vai variar principalmente de acordo com o nível de integração que uma identidade tem com a outra. Ou seja, se consegue se comunicar bem, se uma identidade sabe qual foi o trauma da outra, mesmo que não tenha a memória, mas ter a informação de qual trauma foi. E, no geral, se essas identidades são próximas. Identidades que são mais distantes uma da outra costumam não ter uma integração tão grande e por isso tem uma amnésia maior. Fui eu que fiz essas tranças. Então, por exemplo, agora eu estou aqui gravando o vídeo. Quando a Isabela voltar pro front, ela não vai lembrar do que eu disse no vídeo, mas ela vai poder ver o vídeo depois e editar ele para vocês. Então ela vai saber o que aconteceu, porque tem uma prova, mas ela não vai lembrar do que aconteceu. E como eu dei esse exemplo do vídeo, eu quero dizer que muitas vezes a gente grava bastante coisa pra gente, pra poder manter de registro pra gente e a gente saber melhor o que tá acontecendo na nossa vida, porque se tiver gravado a gente pode só assistir, mesmo que a gente não tenha memória, a gente vai saber o que é. Mas outras coisas também podem afetar o nível de amnésia, por exemplo, se a Isabela estivesse aqui no controle do corpo comigo, ela iria lembrar do que está acontecendo agora. Se ela estivesse perto da consciência, ela conseguiria lembrar de alguns aspectos, mas não da situação inteira. Mas, como eu disse, o nível de amnésia é uma coisa que pode ir mudando dependendo da proximidade dos alters, e é uma coisa que é tratada em terapia, porque a amnésia é uma coisa que dificulta muito no cotidiano. Então, trabalhando a integração entre os alters, trabalha também o nível de amnésia que o sistema sente no cotidiano. E podem ter sistemas que não têm tanta amnésia no cotidiano, mas têm amnésia para os traumas. Então, uma identidade não sabe do trauma da outra, mas no cotidiano, entre trocas de identidade, a amnésia não é tão forte. Lembrando que os critérios de amnésia para o diagnóstico de TDI é ter amnésia no cotidiano ou para eventos passados, traumas e coisas do tipo, ou sobre informações da própria pessoa. A pessoa não precisa ter essas 3 amnésias para ser diagnosticada, ela só precisa ter uma dessas amnésias de forma que seja constante e que atrapalhe a vida do indivíduo. E eu quero falar também que a gente costuma deixar bastante recado um pro outro, tanto no celular, no aplicativo específico que a gente usa para poder mandar recado um pro outro, quanto pedir alguma pessoa externa para poder lembrar algum outro autor de fazer isso, ou deixar mensagens em vídeos, o que ajuda bastante na nossa funcionalidade. E é isso, eu espero que tenha ficado bem explicado, espero que vocês tenham conseguido entender um pouco. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários que alguém responde depois. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até depois.